Nato. Oi. Oi, amiga. Hello, hello. Aqui, peraí. Tá áudios ok, né? Eu não sei testar essas coisas, mas ok. Eu também não sei testar muito bem. Pessoa, gente, vocês que já estão assistindo, tá dando pra ouvir? Tipo, o som tá direitinho? Dá pra ouvir a gente? Ninguém responde, Vi amigo. um sinal. Não, viu? Já respondeu, já respondeu. Tá de volta, tá ok. Tá ok, beleza. Ótimo, ótimo. Então, quando der 8 horas, a gente começa direitinho. Certo, vamos esperar o pessoal entrar pra gente começar nossa live hoje do PO. Top. Ai, meu Deus. A gente tá esperando bobeira. Queria dizer de antemão que eu não tenho hábito com live, então, assim, É, é isso. mas a gente vai descobrir aqui as novas tecnologias. Exatamente. Usando ela ao favor em todos os sentidos. É. Então, para o pessoal que já está Perfeito, em assim. dia, É o a gente quê? vai dormir agora, pessoal. Brincadeira. Não, Mas, amados, agora eu sou muito influência, entendeu? Então, vocês que lutem com esse momento. E é isso. Se, se todo mundo pode fazer live 8 horas da noite, eu também posso. a gente pode. É isso. É. É, bom, para quem já está chegando, e, tipo, já deve estar sabendo, né, que a gente preparou hoje esse momento. Na verdade, o PO preparou esse momento hoje para a gente fazer o nosso zonal como ele já é, né? Normalmente. Toda quarta-feira a gente se reúne, a gente conversa sobre temas, né, de comportamento, de oração, e convidadas pelo PO, eu e Panda, vamos conduzir nosso zonal hoje. Então, eu espero que vocês interajam, porque a ideia é que todo mundo possa interagir também. E que vocês gostem do que a gente preparou. A gente preparou, de fato, uma reunião como ela deve ser, né? Como ela já é normalmente feita. Uhum. E é isso. A gente tá buscando, né, novos formatos, ver como é que funciona esses momentos interativos com as redes sociais. A gente começou com o Zona Live no domingo, que foi Mané quem conduziu. Eu não sei se todo mundo chegou a participar, mas foi um jornal muito legal. Então a gente quer continuar fazendo coisas para que a gente continue em movimento, para que a gente não esteja parado, literalmente, né, nesse momento difícil. Então hoje eu e Nata a gente vai conduzir com vocês um momento mais voltado para a oração mesmo, de reflexão, para que a gente repense um pouquinho sobre como estão as nossas ações no nosso dia a dia, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Então, para a gente Uhum. começar, não sei se todo mundo que já está aqui, né, conhece a gente, tá? Eu sou Panda, eu fiz a escalada 77, Eu sou Nato, eu fiz a 29ª escalada Master, né? De Tuba. eu fiz a E regular. como eu falei, eu fiz a Master, já foi um pouquinho mais velha, né? Mas não tem tanto tempo assim. 29ª foi 2017. Então, 2 anos não é tanto tempo assim. Mas, enfim, como eu disse, a gente está aqui hoje como convidadas do PO, do Projeto de Oração, para proporcionar mesmo o nosso zonal a partir dessa reflexão, né, da oração. Então, para a gente poder começar, né, Panda? Acho que já está. Deixa eu ver que oração. Vamos começar juntos. A gente quer convidar vocês a interagirem. Então, vamos rezar juntos mesmo, né? Para a gente começar o nosso Zonal Live. A gente vai começar invocando o Espírito Santo. Então, a gente convida todos vocês que estão assistindo a gente agora a realmente se concentrarem nessa oração, para que todos possamos invocar juntos o Espírito Santo, para que ele conduza esse nosso momento juntos, né? Principalmente nas dificuldades que a gente está vivendo. A gente vai invocar para que o Espírito Santo esteja presente aqui com a gente e conduza todo o momento que vamos ter juntos. Vinde, Espírito Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos filhos Santo, e acendei nele o fogo do do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que que instruíste os corações dos nossos filhos,
com o Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o Espírito. E E Deus temos sempre da salvação. Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Bom, para a gente começar esse nosso momento de reflexão, a gente quer começar lembrando um pouquinho de coisas que Mané trouxe para a gente no jornal que ele conduziu no domingo. Foi um jornal em que Mané falou sobre o cristão nesse tempo de limitação, sobre ser cristão em tempos de limitações. E Mané trouxe reflexões assim, muito legais que me deixaram muito inquieta quando eu assisti ele lá na live, né? Falando sobre tantas coisas. E ele começou e falou muito, né, durante o tempo todo do jornal, sobre o nosso ser, sobre o ser cristão a qualquer momento. Ele trouxe muito o fato da gente estar muito preso a fazer coisas. Principalmente no movimento, a gente faz muitas coisas. A gente faz escaladinha, a gente faz zonal, a gente faz momento de geração, a gente faz adoração, a gente faz arrecadação de coisas para as creches, a gente faz muitas coisas em todos os momentos. E, de repente, fomos convidados a parar de fazer coisas. Então, a gente foi literalmente colocado em um momento onde a gente precisa estar parado e silenciar. E a gente percebeu o quanto tem sido difícil estar parado e quanto a gente sente falta de estar fazendo coisas. Mas o carisma do nosso movimento é sobre ser cristão, né? Sobre ser pessoa de uma geração. Então, a gente, quando principalmente fala sobre o carisma do movimento, a gente pensa muito sobre a diferença, né, do ser e do estar. E esse momento que a gente está vivendo agora é justamente essa diferença da gente ser cristão e da gente estar cristão, né? A gente acha que a gente está sendo cristão quando a gente está fazendo coisas, mas a gente é cristão em todos os momentos. E agora somos convidados a sermos cristãos dentro de casa, em momentos de silêncio, em momentos de estar parado em casa, né, se resguardando. Uhum. Então é um momento que a gente fala muito sobre silenciar. E eu queria saber de vocês, se vocês têm conseguido, né, silenciar. Porque para mim mesmo, eu acho que é o maior desafio. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e muito inquieta. Então, para mim, silenciar para conseguir rezar sempre é o meu maior desafio. Porque, por mais que esteja tudo em silêncio, né, que desligue tudo, dentro de mim eu não consigo silenciar. Eu estou realmente, assim, muito ansiosa. Então, eu não consigo me concentrar nas coisas que eu estou fazendo. E esse momento tem sido realmente um desafio para mim a parar e conseguir estar em silêncio e estar, assim, durante o meu dia de uma forma completamente não agitada para o que eu estava acostumada. Uhum. Jana está dizendo aqui que para ela é muito difícil silenciar. Jana, para você tem sido difícil silenciar agora ou assim já é comum? Normalmente para você já é difícil ou agora, né? Nesse momento que você está mais no isolamento social mesmo, tem sido mais difícil? E aí essa pergunta é para todo mundo também, né? Assim, aí eu vou falar um pouco de mim para já influenciar também. Para mim tem sido mais convocativo também, né? Estar mais isolada, estar mais pensante. É um momento que, para mim, pelo menos, me faz pensar o tempo inteiro no porquê que a gente está passando por isso, por que a gente está precisando ficar mais isolado. A sensação de que a gente está passando por isso sozinho vem muitas vezes também, né? De que, por mais que a gente saiba que é uma situação mundial, as nossas frustrações, a gente faz planos, a gente, né, pensa em muitas coisas que a gente gostaria de estar vivendo agora, mas que não são possíveis. A gente está falando, né? Pior agora pela ansiedade do cenário atual. E é meio isso mesmo, né? Está sendo mais difícil agora. Tá silenciando. Mas a gente é Wanda, quer falar? mas a gente é convidado a pensar assim, né? Em todos os momentos da nossa vida, a gente precisa ter a nossa cruz em equilíbrio. E a gente está em um momento de quaresma, que é um momento mais convidativo para que a gente esteja pensando em como está a nossa cruz. E a proposta que a gente tem para vocês é refletir como estão as relações de vocês, como está a sua relação com você mesmo, como tá todas as relações que estão presentes na sua vida. Então a gente quer que vocês pensem realmente em como vocês têm vivido durante esse tempo essas relações pessoais de vocês. Mané falou
O Mané está participando da nossa live também aqui respondendo. Ele disse que Santo Inácio, nos exercícios espirituais, nos ajuda nesse sentido. Ele diz que podemos trazer os pensamentos que surgem no silêncio para a oração. Aí, ao invés de rejeitar os pensamentos, trazê-los. Isso é muito, muito verdade. E como algo que Panda acabou de trazer, né? A gente acaba, por estar mesmo mais convocado a pensar individualmente, a ser mais difícil de silenciar, a gente... Eu já posso começar a falar, Panda? Você já terminou? Panda falou, né, que a gente vai trazer essa reflexão a partir das nossas relações. Porque, independente de a gente estar separado agora, ou mais distanciado, a gente ainda mantém relações, e a gente, assim, né, como a gente mantém com a gente, como a gente mantém com o outro, como a gente mantém com Deus, com as coisas do mundo. Então, a gente quer falar um pouco sobre essas relações. Quando a gente passa a pensar na parte do isolamento social, né, e a esse momento de quarentena, eu acho que é muito fácil a gente associar a um outro momento, né, cristão, que a gente também está vivendo agora, que é a quaresma. Eu não sei se para vocês tem esse mesmo impacto que teve para mim, quando eu estava pensando sobre isso, né, eu conversando com o Panda, eu estava remetendo muito a esse período que a gente está vivendo mesmo. A quaresma, né, que são os 40 dias em que Cristo vai para o deserto, e ele passa 40 dias vivendo tentações e vivendo pensamentos, inquietações, e são inquietações e pensamentos que, para alguns, eu não sei se, né, quanto a estudo bíblico, todo mundo está ciente disso, mas que foram guiados pelo Espírito Santo. Cristo não foi parar no deserto sozinho. Ele não acordou assim e disse, pô, hoje eu vou passar 40 dias e 40 noites no deserto porque eu quero pensar a vida. O Espírito Santo entendeu que aquele momento era o momento que ele precisava viver isso. E então eu paro para pensar que talvez não seja realmente à toa que a gente está passando por esse momento de isolamento mesmo, né? De parar para pensar, de precisar mesmo silenciar e refletir sobre as nossas inquietações que aparecem o tempo inteiro, sobre as nossas tentações, né? Que para muitos a tentação é sair de casa. Para muitas pessoas, a maior tentação é ter que ficar em casa hoje. Então, como é que é, tipo, parar para pensar sobre isso? Como é que é estar tendo, né? Esses estalos aparecendo para a gente o tempo inteiro e entender que talvez a gente, de fato, enquanto cristãos e crentes, né, disso que está acontecendo, de entender que o Espírito Santo nos conduz a viver isso agora. Então, tipo, como é que tá para a gente pensar nessa relação consigo mesmo? Ela é, de fato, inquietante? Ela realmente faz com que a gente tenha pensamentos que a gente quer ignorar, né, muitas vezes, mas talvez seja um bom momento para a gente acolher mesmo esses pensamentos, acolher os nossos sofrimentos, acolher tudo aquilo que Deus quer nos mostrar, porque nem sempre silenciar é esperar uma resposta de Deus, né? Às vezes o silêncio é, de fato, o que Deus quer que a gente faça naquele momento, e a resposta vai vir depois, do jeito que ele achar que deve vir. Então, vai um pouco disso mesmo, né? De essa relação conosco no isolamento faz com que a gente reflita sobre o eu com eu, né? Então, é de fato o momento para a gente pensar um pouco sobre o nosso deserto. Pensar de vou me colocar no deserto, é de se entregar ao deserto, né? Talvez seja um pouco mais nesse sentido. Eu acho que travou aqui. Vocês estão me ouvindo? Ou quem foi que travou, meu Deus? Ai, pra mim também Panda? travou. Tipo, muito travado, muito, muito travado. Ai, meu Deus. Então, lidar com as diversidades da internet, né? É isso. Jana disse que concorda, né? Que ficou muito reflexiva com esse momento. Vocês estão ouvindo? Eu tô ouvindo, mas eu não tô. Um teste. Se eu mudar a câmera, se melhora, porque, tipo, travou muito. Ai, agora foi. Pronto. Consegui destravar. Achei que o problema tinha sido aí. Quando essas coisas começaram, eu pensei muito que, nossa, tipo, meu Deus, agora eu vou conseguir fazer um deserto, sabe? Só que, mesmo estando em casa durante o meu dia inteiro, eu ainda assim não tenho conseguido, de fato, silenciar e fazer um deserto. Eu acho que porque falta muito isso, um pouco do que Mané trouxe, da gente não usar também esses pensamentos que vêm até a gente quando a gente está em silêncio para rezar, sabe? A gente usar essas inquietações
para que a gente reze. E a gente precisa descobrir muito qual é a sua forma de rezar. Porque cada um vai ter uma forma com a qual se identifique mais de rezar. E muita gente também, tipo, eu falo isso muito por mim, é muito difícil estar sozinho. Então, é um momento onde a gente está vivendo um grande desafio, que é conviver 24 horas com nós mesmos, para que a gente também se conheça, para que a gente faça coisas com a gente mesmo, para que a gente não se coloque abaixo da nossa cruz, para que a gente se conheça, sabe? Para que a gente realmente busque entender quais são os planos de Deus para esse momento, para a gente, para o que a gente está precisando fazer, para o que a gente estava precisando parar de fazer. Eu tenho certeza que eu estava precisando parar de fazer muitas coisas que eu estava fazendo na minha vida. Então, a gente quer convidar vocês a refletirem um pouquinho sobre isso. Se vocês já conseguiram fazer um deserto nesse tempo, né? Agora que a gente está passando tanto tempo em casa, que a gente tem um tempo tão propício a conseguir fazer essas coisas. Será que vocês estão, de fato, conseguindo parar e viver momentos de oração de vocês? Fazer um deserto seu, assim, pessoal, em que você realmente consegue se ouvir e consegue tentar entender o que Deus está querendo te dizer naquele momento, porque o deserto, ele não é um momento em que a gente vai, tipo, só parar e ficar em silêncio. O deserto, ele também precisa ser muito ativo. Vem muito da nossa entrega. E para mim sempre foi muito difícil. Eu vou dizer assim que desde que eu fiz o encontro, eu nunca consegui, de verdade, de fato, fazer um deserto, eu acho, sabe? Eu acho que eu ainda não consigo viver momentos assim. Pra mim é muito difícil. Então tá sendo um desafio muito grande conviver comigo mesma nesse momento. E é um convite a vocês, para que vocês consigam aproveitar a presença de vocês em casa para buscarem isso, sabe? Eu tenho buscado muito entender esses planos de Deus na nossa vida, porque o deserto também não é entender só a gente, mas é entender o que Deus quer da gente, o que a gente tem para oferecer para Deus. E falando um pouco dessas relações, às vezes quando a gente está em casa, a gente acha que a gente não tem mais uma relação com o outro. Mas ai, Jana, olha, ela tá dizendo aqui que a maior frustração dela é sobre essa questão do deserto do silêncio. Amiga, não se frustre. Estamos aqui juntas, sabe? Tipo, não tô falando com ninguém, é muito real. Porque pra mim também é uma coisa Fora que, muito difícil. fora que existe um fator, que é o que você vai entrar para falar um pouco agora, de que a gente tá sozinho, mas não tá sozinho. Porque, tipo assim, eu em casa, tá todo mundo em casa. Tipo assim, meu pai tá em casa, minha mãe tá em casa, minha irmã tá em casa. E, tipo, tem horas que não há silêncio em casa. Tipo assim, a TV tá ligada o dia todo, ou então a gente liga o som, ou então a gente faz alguma coisa que, tipo, de fato, atrapalha o silêncio, de fato, da outra pessoa. E isso já gera também aquele certo desconforto, aquele certo desequilíbrio, né? Que a gente fica tipo assim, queria um silêncio agora, queria só uma coisa do silêncio. E é tipo, às vezes não dá, porque você não tá sozinho de fato, você tá compartilhando um espaço onde tá todo mundo com a mesma agonia que você, a mesma ansiedade que você. E, tipo, você precisa achar uma forma de silenciar mesmo, né? De se concentrar e de se colocar em oração, na forma que você acha que é mais confortável. A Alice colocou aqui, né, que é muito. Mesmo que a gente não consiga fazer esse momento de deserto, é buscar fazer essas orações pessoais, sabe? É buscar a gente fazer coisas que nos mantenham próximos de Deus. Isso é uma coisa que a gente deveria Uhum. fazer sempre no nosso dia a dia. E eu senti que eu percebi nesse momento em casa o quanto eu não fazia isso, o quanto eu não paro para rezar, o quanto eu não paro para rezar sozinha, o quanto eu não parava para fazer muitas coisas. E é uma reflexão mesmo para deixar assim para vocês. Se olhando para trás, antes desses, acho que a gente já está em 8 dias de quarentena, vocês rezavam, por exemplo, ou buscavam rezar com a mesma frequência que vocês têm rezado agora, nesse momento? Vocês buscavam coisas sobre oração e coisas para se manterem próximos de Deus no dia a dia de vocês, da mesma forma que a gente está fazendo nesse momento? É uma reflexão, sabe, gente? Quem quiser compartilhar, pode compartilhar, mas assim, é realmente um momento da gente refletir. Foram vários questionamentos que a gente teve sobre essas nossas relações. E esse é o principal do eu com eu, né? É de você conseguir estar nesse momento sozinho, assim, com você mesmo.
Mas a gente, boa parte assim, das pessoas, não fica sozinho em casa. Então, a gente está vivendo também, além de um desafio de você conseguir silenciar e ser convidado a fazer esse deserto nesse momento, a nossa relação com o outro, ela está muito em prova. Porque a gente convive com a nossa família a partir de agora, 24 horas. Eu, pelo menos, estou trabalhando em casa, então estou convivendo muito com meus pais, por exemplo. E são nesses momentos que eu sou muito testada, porque eu já sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa muito estressada. Então, isso somatiza tudo e eu acabo, tipo, ficando irritada por coisas muito pequenas. Então, a nossa relação com o outro, mesmo nesse momento de isolamento, ela não deixa de existir. Seja com o outro que está dentro da nossa casa, eu acho que principalmente é importante a gente falar com o outro que não está dentro da nossa casa. Porque você, nesse momento, se resguardar, né, e ter esse privilégio, que é um privilégio, poder ficar em casa, é você cuidar do outro. E é muito importante a gente pensar isso. É que o que a gente está fazendo nesse momento a gente ficar em casa e a gente se resguardar, a gente procurar realmente lavar as mãos e seguir essas orientações, é cuidar do outro, sabe? A gente busca tanto pregar a caridade. E a gente está vivendo um momento onde a gente precisa praticar essa caridade. A gente precisa praticar a caridade, de conseguir vencer essas tentações de sair, de ficar em casa, de se resguardar. Cuidado com a nossa família, com os que a gente ama e com aqueles que a gente nem conhece, porque são para outras pessoas que a gente também nem conhece que a gente pode transmitir alguma coisa. Então é um momento muito forte assim de caridade que a gente precisa praticar nesse momento. Uhum. E a... Só uma dúvida. Xande está falando aqui que Mané avisou que quando ele terminasse a missa, ele entraria aqui. Ele vai entrar, tipo, na live, participar da live, foi isso que ele disse? Ele falou. Ah, ele já tá aqui. Ah, tá, ok. Não, foi só, foi só um bug. Ele tá aqui. Tá bom. E sobre a nossa relação com o outro, assim, também, pensar muito naqueles que estão precisando nesse momento, sabe? A gente tem a oportunidade de ajudar as pessoas que não têm condições. Então, praticar a caridade nesse momento, então, para mim, pelo menos, né, para manter essa relação de equilíbrio com o outro, eu sempre penso a relação da cruz, eu com o outro, sendo muito uma relação de que eu vejo o outro como meu igual. Então, eu vejo qualquer outra pessoa como igual a mim, independente de quem ela seja e onde ela esteja. E, por exemplo, a gente ir no mercado e a gente estocar muitas coisas e, sei lá, tipo, comprar. Como hoje, por exemplo, um cara na Le Biscuit, ele queria comprar uma caixa de álcool em gel e, tipo, cada álcool em gel era de 1 litro. E ele queria, tipo, uma caixa que tinha, tipo, 10 litros de álcool em gel pra casa dele. Eu tenho certeza que na casa dele ele não vai usar 10 litros de álcool em gel. Então é muito a gente ter Óbvio. consciência do outro e do que o outro precisa. Porque se a gente usar tudo, alguém vai ficar sem nada em algum momento. Então a gente está precisando muito pensar em que caridade eu estou praticando agora. Será que a minha caridade é uma caridade seletiva? A minha caridade é só naquele momento que eu tiro minhas roupas para doar e que eu dou o que eu não preciso mais, ou que eu deixo de comprar também para dividir com aqueles que vão precisar em algum momento. Uhum. É o que a gente estava conversando hoje, né? Tipo, não é pensar no outro apenas com aquilo que a gente consegue palpar com as mãos, né? O ato em si da ação que a gente fala, né? Da oração. Não é só aquela ação que a gente vai até o fazer mesmo, mas aquela ação que a gente consegue fazer dentro da nossa casa, seja até por incentivar outras pessoas a fazer com que elas reflitam mesmo sobre a necessidade que há ou não de sair de casa naquele momento, de ir para um determinado local. A gente sabe que os idosos, né, que é a faixa etária que corre mais risco com o Covid, é teimoso, tipo, sempre tem aquele avô, aquela avó que é teimosa, que você fala assim, não vai na casa da vizinha, não vai no mercado, não vai na farmácia, deixa que eu vou, não sei o quê. E aí a pessoa vai e, tipo, você se estressa, você precisa respirar fundo, falar, ok, preciso me equilibrar aqui nesse momento. Mas, né, o fato da gente tentar explicar ou sentar com aquela pessoa para falar, tipo,
é isso aqui, você precisa entender que o que a gente está passando agora é difícil e que eu tô aqui para poder te ajudar pelo seu bem, pelo meu bem, pelo bem do próximo, né? Tipo, é pensar nesse sentido também, que aquela ação não é só uma ação que a gente consegue palpar mesmo, né? É ação em todos os sentidos mesmo. Gente, como é que tá sendo a relação de vocês, vocês acham, com o outro nesse momento? Vocês têm alguma coisa pra compartilhar? Alguém viu alguma coisa legal? Manelli mandou lá no grupo do Jornal da Paralela a foto, acho que foi do elevador dele, né, Manelli? Não sei, me corrija se eu estiver errada. Que colocaram lá aquele papel, né? Tipo, falando para as pessoas que são de grupos de risco, que se precisassem de alguma coisa, podiam ir no apartamento tal, que ele iria ajudar. Vocês têm visto coisas assim? Como é que tá sendo essa relação de vocês com o outro, essa relação em casa? Para vocês tem sido difícil também? Para mim tem sido muito difícil me manter paciente e explicar as coisas. Principalmente, às vezes, no momento, né, tipo ontem, que às vezes acaba envolvendo política. Então, acho que torna o nosso dia em casa um pouco mais complicado ainda. Como é que tá essa relação de vocês com o outro? Ai, Pode ai. falar. Ah, Maneco falou que era o elevador do prédio mesmo que ele viu, né? Sim. Foi. Ah, ele mandou a foto lá no Visional. Eu achei muito legal. Porque eu tinha visto foto, tipo, no Instagram, mas eu não tinha visto, tipo, real, assim, na casa de alguém que isso tinha acontecido. Uhum. Uma outra coisa que é Ai, bem você sabe legal. que no prédio Tipo, dele também tem. no prédio de quem? No prédio de Xande também tem, tipo, esse aviso pra ajudar a galera, Hum. né, de grupo de risco, que são os idosos. Ó, a Joana falou que eu e minha irmã fomos no mercado. A Cadê? gente Perdi o ajuda comentário. muito nossos pais. Tá muito Ah, bem ensinando a gente aí no mercado, galera. não, depois dessa, minha filha, se realmente eu não aprender a fazer compras, eu não sei como quando eu vou aprender. Mas uma coisa que eu vi também, que tá rolando, né, nos grupos do Escalada, é o compartilhamento com relação à creche. A gente já tem o costume, né, de fazer a nossa ação na creche e de caridade, de ajudar com os pós-escaladinha, com o escaladinha, e enfim. E hoje eu vi Jaque, né, do Mag, compartilhando Uhum. que está precisando de doações de O Grupo Família tá arrecadando as doações pra cesta isso, mas básica. porque isso, cesta básica. E aí estavam arrecadando dinheiro para poder comprar e tal. Isso também é uma forma da gente estar tá fazendo ação, de estar servindo, de estar amando, né? Porque teve uma hora que a gente perguntou assim, que ele reflete muito sobre o boleto, Panda, pelo amor de Deus. Eu fui tentar ler o comentário e virei a câmera sem querer, tipo, meu Deus. Ó, o boleto. Sim. Então, que é uma forma da gente estar ajudando à distância, né? De certa forma. É um espaço que a gente já frequenta, que a gente já tem um vínculo e tudo mais, e que é uma forma também da gente estar sendo ação à distância. Quem não tiver recebido e quiser olhar, pede para o pessoal do Zonal, que provavelmente deve estar lá. Algum coordenador mandou. A Ana falou aqui que ela estava um pouco aflita. E lindo, conseguindo ler agora alguns comentários sobre essas ações que vocês estão vendo acontecerem. Isso é uma das coisas que mais tem me confortado nesse momento. Eu acho que a gente vê a caridade em ação em um momento tão necessário é uma das coisas que mais me conforta. Verena tá falando aqui que no prédio dela, uma médica se disponibilizou para atender pessoas, né, assim, tipo, livremente para atender aqueles que não para que eles não precisem sair de casa e nem ir para emergência. Então ela tá atendendo lá no prédio. E isso é muito legal. Thay Leal também falou que ela se disponibilizou a levar 3 idosos que moram no prédio dela para tomarem a vacina, né, no drive-thru de vacina que tá tendo. Então é muito legal a gente Uhum. compartilhar essas ações e a gente vê essa caridade com o outro acontecendo, sabe? Seja na nossa relação familiar. Jana falou que a família dela é muito agitada e que está sendo muito difícil manter as pessoas em casa. Eu entendo muito, meus avós moram com a gente, eu sei o quanto tem sido difícil a gente conseguir lidar com isso, mas assim,
a gente sabe que relações são difíceis. A nossa relação com a gente mesmo é difícil a gente conseguir estar só e ouvir todos os nossos pensamentos, e é difícil a gente se relacionar com o outro. Mas é nesse momento que a gente está sendo testado, né? É o nosso momento de quaresma, em que a gente está passando por diversas tentações e diversos testes. E a nossa relação com o outro, ela vai estar sendo muito testada nisso também. Você exercer a paciência nesse momento, você conseguir ter paciência e ter empatia para entender que a mentalidade do outro não é a mesma que a sua, que a geração em que eles foram criados é muito diferente, que eles têm uma visão assim de coisas muito diferentes. Eu sei que é muito difícil a gente conseguir assimilar isso, sabe? Tipo, pra gente é muito simples, é muito óbvio, mas para as pessoas mais velhas não é. Então, nesse momento, Acho que travou. Ah, equilíbrio, a manter a nossa cruz em equilíbrio na nossa relação com o outro. Joana falou aqui sobre a postagem que ela viu sobre outros profissionais e tudo mais. E é pensar nesse outro também, né? Pensar naquele outro que não está em isolamento, porque não pode, que realmente precisa estar na rua, que precisa trabalhar, porque precisa ter alguém no mercado para que a gente possa ir fazer compras no mercado, que precisa ter alguém na farmácia para que a gente possa ir na farmácia fazer compras. Pensar nesse outro também, né? Que está aí vulnerável, suscetível a todo esse desespero que está acontecendo e que pode parar para pensar, são pessoas que estão tão desesperadas quanto nós ou até mais, por estarem expostas mesmo. Então, é parar para pensar mesmo nessas outras pessoas, isso é algo que me toca também, Joana, pensar nisso, pensar nessas pessoas que estão aí na rua também, que é, estão mesmo mais vulneráveis, né? Essa Quando a gente quaresma ninguém pensa em... esperava. É o quê? Esse comentário pra mim foi melhor. Por essa quaresma ninguém esperava. De fato, ninguém esperava. Mas estamos vivendo. Então, que a gente busque as melhores formas de viver esse momento, né? E aí, partindo um pouco, né, sobre o que Panda já tinha falado, sobre a relação com o outro, e, enfim, as nossas formas de pensar no outro, a gente pode parar para pensar também sobre a nossa relação com Deus. E qual é a conexão que a gente tem tentado criar com Deus nesse momento, né? Eu sempre paro para perceber e pensar assim, que na maioria das vezes a gente acaba se apegando muito mais a Deus quando a gente está passando por um sofrimento, né? Isso é algo que acontece mesmo. Isso não é um julgamento, não. Isso acontece mesmo. Mas é importante a gente parar para entender, né? Por que, que a gente faz esse movimento nesse momento, de ir atrás, de ir buscar, de rezar, e por que, que a gente não dá continuidade a isso em outros momentos também? Por que, que a gente não continua criando essa rotina de oração? Aqui em casa, diante das coisas que aconteceram, da minha mãe, ela é muito apegada mesmo ao catolicismo, ela sempre me incentivou muito a estar rezando, a rezar o terço, a criar correntes de oração. Toda a minha família tem esse costume. E aí a gente sempre compartilha pelo WhatsApp correntes de oração. Não é aquelas correntes que, tipo, tia manda assim, que é repasse para 10 amigos, não sei o que, tipo, e você vai ver o milagre. Não, não é esse tipo de corrente. Mas é aquela corrente de. Você acredita em Mas milagre? é aquela corrente tipo, vou mandar aqui para você o texto do sei quê, vamos rezar todos juntos, tal hora e tal. E aí a gente vai fazendo dessa forma. Aqui em casa a gente tem feito um texto que a gente recebeu do interior, acho que de Catu, do interior, que é o texto contra as pandemias. Foi um texto que eles criaram lá e começaram a rezar, né? Pedindo a Deus mesmo a misericórdia nesse momento e a proteção. Então, aqui em casa a gente está fazendo essa rotina mesmo, todo dia, às 9 horas. Excepcionalmente hoje será um pouco mais tarde por causa do Zanal. Mas a gente tem feito todos os dias, às 9 horas da noite. A gente reúne a família na sala e faz esse momento de oração super rápido. Acho que são 10 minutinhos que a gente fica na sala junto para rezar. E essa tem sido a forma que a gente tem buscado se conectar com Deus mesmo. Para não fugir disso, né, não fugir do fato de que a gente precisa mesmo dessa misericórdia agora e de que a gente precisa selar esse compromisso de que a misericórdia agora é amanhã e é depois também. Então, aqui em casa tem sido mais ou menos essa estratégia de relação, de manter mesmo essa relação com Deus, né? Lembrando que ele, de fato, está no norte e que se ele proporcionou
nesse momento de isolamento para a gente, que a gente consiga viver ele com a intensidade que deve ser vivida. E aí a gente quer saber de vocês, né, que se existe alguma forma, se está tendo mesmo esse hábito da oração, se vocês criaram isso e adicionaram isso na rotina de vocês, né? Quem tá fazendo rotina, quem está trabalhando, né? Como Panda, que continua aí de home office, mas quando ela termina de trabalhar, ela tem um tempo livre. Então, tipo, qual é o momento que vocês estão fazendo isso do dia de vocês e qual é a forma que vocês estão encontrando, né? A gente sabe que a oração, ela não é só o Pai Nosso, Ave Maria e tal. Ela tem diversas formas, né? Tem oração com música, tem oração com a dança, tem oração com a leitura do Evangelho, enfim, existem diversas formas de a gente estar orando. E aí a gente quer saber qual é a forma que você está encontrando agora de fazer essa conexão. Jana falou que a gente começou a fazer o Evangelho do lar. Que evangelho é esse? Não conheço, eu acho. Amiga, eu acho que é só o evangelho, tipo, em casa com as pessoas de casa. Ah, Tipo, ok. O Evangelho do lar, ok, gostei do nome. É, assim, a intenção, gente, decisional, principalmente, é que junto com a gente, junto com o que a gente está falando aqui, está conversando, e vocês estão comentando aqui com a gente, vocês reflitam também, assim como a gente colocou, como é que estão as nossas relações, como é que está a relação de vocês? Como é que está a relação de vocês com vocês mesmos? Como é que está a relação de vocês com o outro? E como é que está a relação de vocês com Deus? Né? Eu conversando com o Nato sobre isso, eu vi que nesse momento, eu acho que foi o momento que eu mais me aproximei de Deus nesse ano. Eu já vinha sentindo há um tempo uma falta de alguma coisa. E foi com tudo isso que eu consegui, de fato, introduzir na minha rotina uma forma de oração que eu me identifico, que tem me feito bem, que eu tenho conseguido praticar. Muita gente está falando aqui, tipo, da oração com a família. Eu não tô rezando então eu vou falar um pouquinho assim para os que não estão rezando em família, para que não se sintam frustrados. Eu, por exemplo, mesmo nesse momento, eu tenho rezado pouco em família, porque a minha família reza às 7 horas da manhã. E eu só trabalho a partir das 9 horas. Então, eu durmo até o tempo que dá para eu dormir. Por isso, eu não participo da oração às 7 horas da manhã, que tem acontecido na minha casa. Eu rezo à noite. Uhum. Às vezes a gente faz às 3 horas um terço da misericórdia. Então, eu acho que esse momento é um momento onde a gente está precisando também muito voltar para ver como é que estava a sua relação com Deus. Porque é importante não pensar, tipo, só agora que eu tenho tempo, que eu passo basicamente 24 horas do meu dia em casa, eu tenho rezado. Mas antes disso tudo acontecer, antes desses 8 primeiros dias de isolamento, como é que estava a sua relação com Deus? Vocês praticavam o evangelho em casa antes disso tudo acontecer? Se vocês não praticavam, por que vocês não praticavam? Sabe, eu acho que é muito da gente pensar isso. Eu percebi nesse tempo o quanto a minha relação com Deus estava enfraquecida, o quanto eu vinha tentando buscar muitas formas, eu fiz muitas coisas. Eu tentei, assim, fazer, tipo, eu tentei com ficar ouvindo mantra Taizé, eu tentei várias formas, mas eu me encontrei, tipo, nesse momento no mais simples, que também é ler o evangelho, tipo, ler as leituras do dia e fazer uma oração em cima da palavra, sabe? Que é uma coisa que eu sentia muita falta e que eu não sabia que fazia tanto sentido para mim rezar dessa forma. Uhum. A leitura orante é uma forma bem, tipo, suave e boa de você exercitar o silêncio também, né? Tipo, você buscar meditar a partir da palavra que você leu lá. O que é que aquilo vai se aplicar ao seu dia, se aplicar ao seu momento. Eu acho que é um exercício muito bom para quem ainda não tem o hábito de fazer. De buscar mesmo. É uma forma bem, bem legal mesmo. Assim, nos primeiros momentos você fica meio, tipo, mas depois rola, tipo, depois que você vai fazendo algumas vezes vai rolando. E é bem legal para quem não conhece, para quem não consegue exercitar e, tipo, ainda não teve coragem, não sei, né? É uma forma interessante também de você se colocar nesse espaço e de despertar um pouquinho também do seu deserto, né? A oração leva você a isso também. E Jesus passou 40 dias, 40 noites lá na quarentena orando, tá? Então, tipo assim, ele estava em oração, tipo, é uma forma de estar exercitando isso. É o que eu não vi. Que Jojo falou que ela se encontrou muito na leitura orante também. Agora, uma outra coisa que eu acho muito importante sobre essa nossa relação com Deus nesse momento
é a gente não culpar Deus. Eu nem tinha conversado sobre isso com o Nato antes, mas me veio muito forte assim isso agora. Que às vezes, Uhum. quando coisas e catástrofes acontecem, a gente sempre pergunta, tipo, por que, meu Deus? Por que isso está acontecendo? Por que você deixou isso acontecer? Então, vamos entender que assim, que muita coisa que está acontecendo no mundo é porque a gente propaga muitas coisas. A gente criou muitas coisas. O ser humano criou muitas coisas diferentes. E fez com que, por exemplo, um vírus que já existia evoluísse de uma forma diferente. Então, acho que nesse momento, uma das coisas que mais conforta a gente é saber que a gente tem essa relação com Deus. A fé, ela não vai estar aqui para a gente culpar Deus. Pelo contrário, ele vai ser nossa fortaleza, sabe? Então, mais do que nunca, acho que foi um chamado dele de, tipo assim, gente, eu tô aqui por vocês e me procurem e vamos passar por isso juntos. Eu tenho sentido muito isso, assim, nas minhas orações. É de que a gente se esquece muito de Deus. E a gente tende a só, como o Nato trouxe no começo, a só lembrar dele em momentos difíceis. E principalmente a culpar ele por momentos difíceis. E é muito importante que a gente lembre que muita coisa que está acontecendo no mundo foi a gente que fez acontecer. Então a gente não pode culpar Deus por coisas que a gente tem propagado. A gente precisa pedir ajuda a ele e força, porque ele vai ser a nossa fortaleza nesse momento. E que é de fato nesses momentos que ele se mostra presente pra gente, pra acordar e falar assim, ó, você não tá sozinho nisso, não. Eu também tô sofrendo com você tudo isso. Né? Aquele hábito que a gente acaba tendo de pensar no Deus que castiga, no Deus que. Ai, porque a gente está sendo tão. Tipo, sabe aquele post do. Ai, o mundo está doente porque a humanidade está baixa. Tipo, isso me faz pensar um pouco, tipo assim, tá, ok, a gente tá causando muitos efeitos mesmo. Mas é nessas coisas que a gente acorda, sabe? Tipo, é nesse momento que a gente precisa mesmo olhar e falar, pô, estamos fazendo besteira, vamos pensar aqui sobre qual é a melhor forma de convivermos enquanto humanidade. E, tipo, Deus olha pra gente e fala assim, gente, vocês estão fazendo um pouco errado. Eu vou chegar aqui com vocês, vou abraçar vocês, vou falar, filho, você tá equivocado. Mas eu vou, tipo, ficar com você, eu vou te apoiar, porque esse é o meu papel. Não é virar pra você e falar, ó, você tá de castigo aí, porque você tá fazendo um monte de besteira. Não é assim que as coisas funcionam na relação com Deus. Deus ele está aqui para acolher de fato a gente, para acolher o nosso sentimento. E a gente precisa acreditar nisso. Acreditar que se a gente busca ele nesse momento de sofrimento é porque ele quer estar com a gente nesse momento, em todos os momentos da nossa vida. Então, é de fato se apegar a essa fé e se apegar à sua forma de conexão com Deus. Uma outra forma que eu busco, e que eu até compartilhei, eu acho que foi no jornal da semana, eu ia falar da semana retrasada, mas já tem um tempo que a gente não tem jornal. É por causa de tudo, né? Então, tipo, foi na semana que o tema do jornal era oração. Aí, lá na Marcha Pituba, a Nini, que conduziu com a Amandinha, elas falaram sobre as diversas formas de oração e sobre como, tipo, a gente precisa encontrar mesmo qual é a melhor forma que a gente tem para orar. E uma das formas, além do que eu estou fazendo hoje, né, que é rezar o texto em casa, é o hábito de conversar com Deus. Que é algo que eu não fazia antes, né? Que é, tipo, falar mesmo, de, tipo, meditar, assim, e conversar com Deus, como se ele estivesse aqui comigo agora. Algumas pessoas compartilharam. Eu lembro que Miau falou assim: no metrô, às vezes eu fico conversando com Deus e as pessoas acham que eu tô com fone de ouvido, mas as pessoas acham que eu tô tipo, cantando a música, mas eu tô lá conversando com Deus. E aí, tipo, são formas mesmo que a gente vai encontrando de se conectar com Ele. Para mim tem sido muito funcional conversar com Deus mesmo, tipo, falar, ô Deus, e aí, como é que é isso e tal. Tipo, isso comigo funciona. E pode ser uma outra forma também da gente estar exercitando isso nos momentos do nosso dia, porque ele quer estar com a gente assim, né? Nessa conexão, nessa amizade do lado da gente. Uhum. E É, para eu passar para nossa última relação, né, que é a nossa relação com as coisas do mundo, só para fechar sobre isso da oração, eu vi uma vez, né, estudando sobre isso no catecismo, que a oração, tipo, no catecismo, né, da igreja, ela tá definida como assim, a nossa oração é uma resposta nossa ao chamado que Deus faz pra gente o tempo inteiro. Então Deus, ele chama a gente o tempo todo. E a gente vai rezar para responder a ele em cada momento, sabe? Então, busquem responder a Deus. Principalmente nesse momento, busquem essa relação de vocês com Deus. E sobre as coisas do mundo, né?
que é o que está lá no finalzinho, lá embaixo da nossa cruz, mas não está na nossa cruz à toa. É muito necessário a gente usar das coisas do mundo. Mas uma coisa que eu refleti muito nesse tempo é o quanto as coisas do mundo não bastam pra gente. Porque o que eu mais tenho ouvido e visto nesse momento é as pessoas falarem: nossa, que tédio do meu celular. Nossa, já estou cansada de só usar o meu celular. Então, precisou acontecer um momento desses para a gente perceber que toda a tecnologia que nos cerca não nos basta. O celular, ele não preenche a nossa vida. Estar assistindo vídeos no YouTube, na TV, não preenche a nossa vida. A gente sente falta de muitas coisas, a gente sente falta do outro, a gente sente falta desse contato. Então, isso foi uma das coisas que mais me fez refletir nesse momento sobre as coisas do mundo. É justamente sobre como essas coisas do mundo estão aí para serem usadas. O quanto a gente se deixa ser usado por elas. Com certeza, muita gente percebeu o quanto usam o celular nesse momento e o quanto, tipo assim, isso faz parte já de você. Mas o quanto isso não preenche a nossa vida, sabe? Aí eu acho que deu uma travada. E uma outra coisa muito sobre isso das coisas do mundo, junto com essa parte, né, de que as coisas do mundo não nos preenche, é a falta que o contato com o outro faz na gente. E a gente estava vivendo em uma rotina tão agitada, tipo, tão rápida, tão com tantas coisas para fazer que a gente não se percebe. A gente não percebia as pessoas que passavam por a gente na rua. A gente não percebia o quanto a gente encontrava às vezes os nossos amigos, nosso grupo de amigos mais próximos, o quanto a gente se encontrava com eles e o quanto faz falta a presença das pessoas na nossa vida. E outra coisa também, né? É tipo assim, o quanto a gente não estava presente em casa. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de sair. Eu saio muito. Eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo em casa na minha vida como nesses 8 dias de quarentena. E o que me tocou muito foi assim, o quanto eu não estava convivendo com a minha família. Eu não convivia com as pessoas que moram comigo. E isso faz falta. Mas assim, pra mim, outra coisa, né, sobre isso que mais tem ficado é realmente a falta que as pessoas fazem na nossa vida, a falta que ir na casa de uma amiga e conversar pessoalmente faz. O quanto conversar pelo celular não basta. Uhum. É a gente pensar que eu preferia mil vezes estar conduzindo esse jornal hoje com o Panda do meu lado e a gente sentada numa roda como a gente já está fazendo habituado, nos nossos espaços e com o folclore do lado, e né, tendo mesmo a presença física que faz a diferença nos nossos encontros. E aí, falando mais do jornal mesmo, o Jana até falou ali, né? Saudade do nosso jornal e tal. E é isso mesmo. Eu preferia estar agora, né, nessa quarta-feira à noite, que é algo que é da minha rotina, junto com vocês, e a gente está conversando sobre isso, sobre esse tema. Não sobre esse tema, dessa forma que está sendo, eu não gostaria que fosse com essa profundidade, talvez em outra ordem mesmo, mas de estar mesmo na presença física. Eu, para quem me conhece mais próximo, sabe que eu tenho uma dificuldade extrema de contatos, tipo, por WhatsApp. A pessoa me manda uma mensagem, isso já é da vida. Tipo, a pessoa me manda uma mensagem hoje, eu vou responder 2 dias depois. Tipo, Randy me mandou uma mensagem ontem que eu vi de novo, que ontem de noite, só vi hoje de noite. Tipo assim. Mas, e agora, tipo, tá sendo um momento que para mim tem sido mais exaustivo isso, porque eu gosto de conversar pessoalmente, eu gosto de ter a presença das pessoas, tipo, aqui do meu lado e tal, mas eu preciso entender que as coisas do mundo, e em especial a tecnologia, está aqui para me servir. E nesse momento é o que eu vou utilizar para me servir. Eu estava pensando, né, hoje foi um dia que eu pensei muito sobre isso, porque semana que vem é meu aniversário. E aí, tipo, eu gosto muito de comemorar aniversário, gosto muito de estar com as pessoas, tipo, O na meu minha também tá na casa. quarentena, galera. Pois é, me deem parabéns, tá? No dia do meu aniversário, eu vou ficar muito feliz. Mas, enfim, tipo, vai ser um dia que eu vou ficar com a minha família, porque é o que eu tenho para aquele dia. Óbvio que eu queria estar com a minha família, estar com os meus amigos e fazer aquela festa que todo mundo sabe que eu gosto de fazer, mas esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou precisar ficar em casa e eu precisei pensar em um novo significado para esse dia e, de fato, usar a tecnologia a meu favor. Então, tipo, pensar, né, em como estar presente com minhas primas que não vão poder estar na minha casa, pensar em como vou poder estar presente com outras pessoas e não deixar que de fato, isso tome conta de um todo, né? De fato, a gente dar valor àquilo que é o presencial e entender
que esse momento, tudo que a gente está utilizando, que está no mundo para nos servir, está mesmo para nos servir, né? E Não para nos guiar. Xande falou alguma coisa aqui. Xande falou uma coisa assim, também percebi que às vezes a gente fala, eu preciso disso ou preciso daquilo. Agora, em quarentena, olhem para as suas coisas e se perguntem, o que eu realmente preciso para viver? Nossa, Exato, refletir, viu? isso é uma reflexão muito profunda. Isso vai muito com o que a Lô trouxe aqui sobre a gente dar valor às coisas presenciais, a gente dar valor à missa, aos sacramentos que a gente recebe. A gente nunca pensou que a gente não ia poder participar de uma missa dia de domingo. E às vezes, quando a gente estava lá de preguicinha, tendo tudo à nossa disposição, a gente deixava de participar da missa. E hoje as pessoas procuram as lives para participarem da missa. Né, a gente se perguntou, tipo, eu vi muita gente se perguntando, tipo, tá, mas e agora? A gente não vai poder se confessar, tipo, nesse momento? E será que antes disso tudo acontecer, da gente saber que a gente não ia ficar isolado, a gente já estava procurando a confissão há tanto tempo atrás, assim? São coisas, assim, que fazem a gente refletir muito sobre a forma como a gente estava vivendo. Bia trouxe sobre perceber que as coisas, a tecnologia vai ter um lugar na vida dela. E realmente sim. Mas eu acho que é muito isso, né? A gente vê que tudo tem o seu lugar e que nada disso, tipo assim, não é um celular que vai nos preencher completamente. Que falta faz a gente poder ir pra missa. E eu sou um pouco diferente de Nato, eu sou uma pessoa que eu não gosto de contato físico. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de abraço, dessas coisas, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa mais reservada. Tipo, eu não saio abraçando pessoas e, enfim, né? Tendo, assim, muitos contatos físicos. Mas nesse momento de isolamento, eu percebi o quanto faz falta. Eu acho que foi por isso que eu refleti muito a falta que faz estar com as pessoas que eu gosto e a falta que faz eu perceber pessoas passarem no meu dia a dia, a gente olhar no olho das pessoas. E para a gente encerrar, né, assim, a reflexão, o que a gente queria, conversou muito, o que a gente queria que ficasse, era que vocês pensassem que a gente está refletindo sobre muita coisa nesse momento, né? A gente trouxe essa reflexão sobre a gente pensar o que a gente realmente precisa para viver. Mas e quando isso terminar? Porque em algum momento a gente vai voltar à normalidade. A gente tem fé, a gente acredita nisso, a gente vai voltar à normalidade, né? Assim como outros países já começaram a voltar. E aí, o que que a gente vai fazer com a nossa vida quando a gente voltar para a normalidade? Como é que vai ficar a oração que a gente estava tendo todos os dias? A gente vai continuar rezando todos os dias? Como é que vai estar a minha relação comigo mesma? Será que quando eu voltar para a normalidade, eu vou ficar me colocando abaixo do outro? Eu vou me colocar acima de Deus? Como é que eu estava antes e o que que isso me fez aprender para equilibrar minha cruz a partir de agora? Uhum. Teve um comentário. Teve um comentário, Panda, que Marcinho fez. Eu não sei se ele tá aqui ainda, mas lá no comecinho, quando a gente entrou na live, Marcinho falou que ele estava sentindo falta da Eucaristia. E é um momento que a gente vai sentir falta da Eucaristia também, né? Porque a gente não está indo para a missa, a gente não está comungando o corpo de Cristo, mas a gente precisa lembrar que a comunhão espiritual existe e que esse é o momento que a gente precisa fazer ela também. Né? Eu acabei esquecendo de falar sobre isso na hora da oração, mas a comunhão espiritual é um momento também de conexão com Deus, um momento de oração, e que é a forma que a gente vai encontrar nos momentos que a gente estiver assistindo lá a missa online, a missa do Padre Marcelo domingo de manhã, ou qualquer outra missa que a gente vai ligar na televisão, ou vai ligar no YouTube. Agora, um pouquinho mais tarde, agora à noite, 7h30 da noite. Pois é, então, tipo, é um horário o horário que você encontrar, a mesa que você encontrar, do lugar que você encontrar, para fazer mesmo o exercício dessa comunhão espiritual, né? Que ela não vai se basear mesmo né, em comungar mesmo no momento da missa. É uma comunhão de coração, falou, né? Sim. Xande falou que é uma realidade de muitas comunidades não ter missa todos os domingos. Às vezes tem regiões do interior que tem uma missa no mês. Momento de nos colocarmos no lugar dessas pessoas também. Pois é, imagina se, tipo, pra gente que vai à missa, que comunga... Eita, foi mal. Se pra gente que comunga já tá fazendo falta isso. Imagina pra quem não tem esse acesso às tecnologias, né? Então, tipo, parar pra pensar mesmo que nós somos privilegiados, até nesse sentido, de ter estrutura
daquilo que a gente criou enquanto seres humanos para utilizar nesse momento, mesmo ao nosso favor, e estar em comunhão espiritual com essas pessoas que não estão presentes, que não estão assistindo a uma live como essa, ou que não estão assistindo a uma missa, e, enfim, né, a tudo isso. É isso, pessoal. Então, a gente quer deixar essa reflexão mesmo para vocês. Busquem fazer esses momentos agora de introspecção, de tentar silenciar, para que vocês percebam como é que tá a cruz de vocês, como é que estava a cruz de vocês, antes da gente começar esse momento de isolamento social e que diferença isso fez na vida de vocês, o que vocês perceberam sobre vocês. Eu tenho certeza que é um momento muito forte de autoconhecimento. Então, busquem se autoconhecer nesse momento e mudar a sua perspectiva do que a gente enxergava da vida, para quando esse momento passar, a gente enxergar a vida de uma forma muito mais leve, né? Sabendo que a gente precisa de muito menos coisas para a gente viver e sabendo a importância que tem o outro na nossa vida. A gente falando, né, deixa eu lembrar dos benefícios, que é a gente ter esses privilégios. Então, lembrar muito de agradecer. Você que tem o privilégio de estar em casa, agradeça, agradeça muito. Né? Todos esses privilégios que a gente tem, é importante que a gente agradeça. Então, vamos encerrar, né, o nosso momento aqui juntos, o nosso Zonal Live. Mas já avisando para vocês que durante a semana a gente vai ter outros momentos assim. Eu já soube que na sexta-feira vai rolar uma coisa muito massa que o Projeto Música tá preparando para Sextou. o movimento. Sextou. Sextou massa com o Projeto Música. No domingo, a gente vai ter um zonal também, né? O zonal dia de domingo. E vai ter um momento muito legal de oração mesmo, presencial, para que todos orem juntos, que a gente está preparando para vocês. Então, vamos ficar juntos nessa, né? Lembrar que a gente não tá sozinho, que a gente tem esse apoio um do outro e principalmente que o nosso apoio maior é Deus. Então, para a gente encerrar esse momento, vamos fazer, né, nossas orações de costume, encerrar um zonal, todos rezando juntos o Pai Nosso, uma Ave Maria e a oração do alpinista. Então, convido vocês a se concentrarem, né? A quem puder, eu sempre gosto muito de fechar os olhos para rezar. Então, vamos juntos fazer as nossas orações finais. Pai Nosso, Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá perdão, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, Não, ajuda-me a ser pessoa de oração. Vocês são a luz do mundo. Ensina-me a dizer sim como fez nossa Mãe Maria. Quero te contemplar no topo da montanha, com profunda paz e intimidade, mas não deixe ficar acomodada acima. Ensina-me a descer para melhor servir. Jesus, escala de mãos dadas. Amém. Amém. Então é isso, pessoal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa live top. A gente preparou com muito carinho para vocês. Estou ansiosa para sexta-feira, para esse sextou. Quero que todo mundo se galera, também para gente. Negão aqui dá um spoiler aqui em cima sobre o sextou. Então, ele já tá falando aqui, ó, preparem-se que vai rolar. Então é isso, gente. Obrigada por estarem aqui com a gente. Vou até me maquiar para ficar em casa nesse sextou. Beijo, pessoal. É isso, gente. Beijo. Boa noite para vocês. Se inscreva no canal. Deixa joinha. Deixe seu like, se inscreva no canal. 3 milhões. Cadê, cara? Tem que fazer isso. Influência.